Olá, amigos, olá, amigas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, que é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. O nosso capítulo de estudo de hoje é o de número 97, que tem por título Pai e Amigo. E como em todos os capítulos, Emmanuel inicia com uma passagem bíblica. E aqui ele trouxe para esse capítulo de estudo, está no livro de Lucas, no seu capítulo 15, versículo 20, em que Jesus fala assim: E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Como dissemos, é uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 15 e versículo 20. Aqui Jesus está fazendo uma elucidação a respeito do que nós comumente conhecemos como a parábola do filho pródigo, que conta, brevemente falando, conta a respeito de um filho que pediu ao seu pai tudo o que lhe cabia em relação à herança, e o pai pegou esse filho, que era o mais novo, e o filho mais velho, e separou as partes. E então deu a parte da herança para esse filho caçula, como a gente chama, o filho menor, e permitiu que ele pudesse viver a vida dele, realizar a vontade que ele estava querendo realizar, usufruir do seu livre-arbítrio. E então esse filho toma a parte da herança que lhe cabe, como ele havia pedido, seu pai fez a liberação, e ele começa a se utilizar daquela herança, daquele... É claro que muito tempo se passou, mas hoje nós podemos utilizar essa palavra. Aquele dinheiro, ele pegou aquele dinheiro para viver a sua própria vida. Longe do seu pai, longe da sua família, uma terra muito distante, como a Bíblia nos conta. E então, dentro de todas essas experiências que ele teve, ele percebeu que, na verdade, seria melhor que ele não tivesse feito isso, que ele não tivesse pedido a parte que lhe cabia da herança, que ele não tivesse saído da segurança de estar perto do seu pai, do seu irmão, da sua família, porque distante do pai dele, ele passou por muitas privações, ele passou por muitas limitações, por muitas dificuldades, porque o dinheiro que ele recebeu, no que se referia à herança, foi todo utilizado e não foi usado para o seu próprio bem, no sentido de necessário, no sentido de coisa útil. Ele usou para o que era supérfluo. Então ele precisou procurar emprego, e procurando emprego, ele conseguiu algo bem parco, com pouco ganho, em que ele não tinha sequer alimento. E tudo que ele desejava nesse emprego que ele tinha, nesse local tão longínquo em que ele estava, era que ele tivesse pelo menos um pouco de comida dos porcos do Senhor para quem ele trabalhava. E mesmo assim, nem isso ele poderia ter. E aí foi nesse momento em que esse jovem, que Jesus fala que ele era novo, né? Então esse jovem reconheceu que ele estava arrependido. Ele reconheceu que não deveria ter feito aquilo. Então decidiu voltar ao encontro de seu pai. Decidiu recuar diante da sua própria vontade, da sua própria escolha, percebendo que no que ele tinha feito havia muita imaturidade, que em verdade ele pediu a parte que lhe cabia da herança para viver a própria vida, mas percebeu que não estava pronto, que ainda precisava dos cuidados do pai, que ainda que ele se sentisse experiente, ele mesmo provou da sua própria
inexperiência. Então retorna para, para casa e o seu pai, vendo que ele havia retornado, recebe com todo carinho, de braços abertos, e a Bíblia fala assim de uma forma muito clara que o pai desse rapaz não esperou que ele se humilhasse mais ainda, não esperou que ele se colocasse aos seus pés, que pedisse perdão, que fizesse uma rogativa, que se humilhasse, que fizesse todo aquele ritual de quem percebe que errou e pede desculpas. O pai desse rapaz não esperou isso. Muito pelo contrário, quando ele percebeu que o filho dele, bem amado, estava retornando, ele disse que verdadeiramente aquele filho nasceu. Verdadeiramente aquele filho renasceu, porque ele estava morto e então renasceu para a sua própria consciência. E aí o pai dele manda fazer uma festa para receber, porque está muito feliz com a volta do filho que se reconheceu necessitado dos cuidados do seu pai. Então, partindo dessa ideia, dessa parábola tão importante, que é a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, em algumas traduções nós vamos encontrar filho perdido também. Então, partindo dessa premissa muito breve, dessa história tão bonita que Emmanuel nos traz, então ele inicia o seu primeiro parágrafo. Nós relembramos que essa parábola do filho pródigo e essa parte especificamente que Emmanuel coloca pode ser encontrada no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 20. Então Emmanuel inicia o primeiro parágrafo dizendo assim: é possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem. Contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina a reerguer-te. O amor de Deus nunca falta. Então, vamos dar uma pausa para fazer uma breve análise do que Emmanuel disse aqui. Ele nos recorda a respeito das nossas próprias experiências, da nossa caminhada reencarnatória, que nós bem sabemos que é como que um campo de experiências evolutivas. E no decorrer de todo esse caminho, no decorrer de todo esse processo, que é longo, que é infinito, porque a evolução é infinita, por vezes nós vamos nos deparar com essas situações, com esses retornos que a vida nos dá a respeito das nossas expectativas, a respeito do que nós estávamos esperando ser o correto, mas que o campo das experiências, o campo da prática nos mostrou que, embora nós tivéssemos todas as certezas que aquele deveria ter sido o caminho correto a ser seguido, e nós seguimos, de que aquela atitude, aquela decisão seria a mais prudente e nós executamos, embora nós tivéssemos total confiança naquilo, a experiência nos mostrou que é bem diferente, que em verdade existiam outras alternativas, que existiam outros caminhos, que existiam outras opções. E por muitas vezes, diante desses reconhecimentos, às vezes muito abruptos, muito repentinos que a vida nos mostra, desses retornos, fortes que a vida nos apresenta, nós nos sentimos cansados, nos sentimos tristes e às vezes com pouca confiança na própria vida e às vezes com bem menos esperança em nós mesmos. E aí Emmanuel diz: entretanto, recorda a providência divina a reerguer-te. E quando ele fala a providência divina, nós
Lembramos que a providência é providente, não é uma providência inerte, porque a todo momento Deus e todos os espíritos que atendem à voz de Deus, encarnados e desencarnados, estão caminhando e trabalhando para que o progresso se dê. E o progresso está caminhando rumo à felicidade. O progresso está caminhando rumo ao encontro das coisas que deve acontecer e que vai acontecer para que a minha vida, a sua vida, possam caminhar, possam continuar progredindo, evoluindo e assim sejamos cada vez mais felizes. Então aqui nós já percebemos o quê? Que embora as nossas experiências por vezes nos apresentem um resultado que não é tão bom, mesmo aí nós aprendemos. E mesmo nessas coisas em que aparentemente não há algo bom, a providência se faz presente. Porque nós estamos aprendendo, não é verdade? E aprender no campo da evolução significa evoluir. E é aí que a providência se faz presente. Então, Emmanuel diz, o amor de Deus nunca falta. E realmente nunca falta. Em todos os momentos o amor de Deus se manifesta. Precisa que nós nos reconheçamos como filhos de Deus e nos voltemos a Deus para que sejamos efetivamente contemplados pela nossa consciência por esse amor divino que é enviado a cada um de nós. E Emmanuel continua dizendo, para toda ferida haverá remédio adequado, para todo desequilíbrio aparecerá o reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta. E, quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Da mesma forma em que esse filho pródigo quis seguir o seu próprio caminho, agir pela sua própria vontade, sem tanta consciência, por muitas vezes nós também, na nossa caminhada evolutiva, dentro das possibilidades de segurança, das sensações que nós temos, podemos querer caminhar com os nossos próprios pés, como se em algum momento pudéssemos nos desvencilhar da responsabilidade de um Pai tão sublime, de um Pai tão divino que é Deus, que a todo momento nos envia esse amor do mais alto, que a todo momento dá ordem aos espíritos a nosso respeito, que a todo momento nos envia esse amor. Então, quando nós nos voltamos a Deus, quando nós reconhecemos que o amor do nosso Pai é necessário para cada um de nós, que os cuidados que Ele tem para cada um de nós, na nossa individualidade, que mesmo diante das nossas quedas, é Ele que vai nos estender a mão para nos levantar, para nos apresentar uma nova oportunidade, para nos dar mais força, para prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva, quando nós nos reconhecemos como necessitados e filhos, herdeiros de Deus, nós nos voltamos a Ele e abrimos as portas do nosso coração para que Ele se manifeste em cada um de nós, porque diferentemente do que há muito tempo se foi imaginado a respeito de Deus, Jesus nos trouxe a concepção de um Deus que é Pai, e não de um Deus que castiga e não de um Deus que condena, mas de um Deus que é Pai e que acima de tudo deseja para todos nós que somos os seus filhos, sejamos felizes, tenhamos a vida plena com felicidade, com realizações, com amor, com fé, com esperança e perseverança.
ainda que tenhamos esses momentos em que aparentemente são ruins, a providência, como nos diz Emmanuel, se manifesta. E o amor de Deus nunca nos falta, porque, como diz o título desse capítulo em que Emmanuel nos apresenta, Deus é Pai e amigo também de todas as horas, de cada um de nós. Então, meus amigos, nós agradecemos a cada um de vocês pela paciência que tiveram de escutar, de nos acompanhar até aqui, que a nossa fé se fortaleça cada vez mais e que cada vez mais estejamos abertos, atentos à voz desse Deus que é Pai e que a todo momento quer cuidar de cada um de nós. Um abraço e até a próxima semana.